Olá, tudo bem? Vamos continuar com as nossas aulas do preparo do solo. Vamos falar sobre um equipamento chamado enxada rotativa. Pois poucos conhecem esse equipamento, mas é um equipamento muito comum na área de horticultura, utilizado para o preparo do solo e confecção dos canteiros dessas culturas. É um equipamento de alta desagregação do solo, possui algumas regulagens que podem minimizar isso, mas, no entanto, é um equipamento de trabalho superficial e que exerce uma alta desagregação do solo. Vamos falar mais sobre ele. Tá? É um equipamento de preparo utilizado muitas vezes em operação única, tá? Ou após uma utilização do arado vindo como um preparo secundário do solo. Existe essa possibilidade, né? Alguns livros tratam dessa forma. A utilização mais comum é a eliminação de plantas daninhas e a preparação do canteiro na área de horticultura. Como já disse, ela promove uma desagregação do solo e todas as regulagens dela levam para essa desagregação do solo. Tá? Então, esse é um problema ou não, dependendo de como você deseja que o solo fique preparado. Então, vamos conhecendo mais. Então, é uma máquina de preparo do solo, de cultivo do solo. Ela tem um eixo transversal, tá? Ao qual possui lâminas dispostas que estão acopladas às flanges, tá? Fazendo um movimento giratório para o preparo do solo. Tá? Então, essa é a classificação, né? Uma definição para a enxada rotativa. É um eixo transversal com flange. Nessas flanges eu tenho as lâminas de corte. Essas lâminas vão cortar, picar, triturar esse solo, né, lançando ele para a parte traseira da máquina, deixando ele totalmente desagregado. Tá? Então, as funções básicas: eliminação de plantas daninhas, preparo do solo, horticultura, né, e incorporação de adubos corretivos fertilizantes. Como ele é uma máquina, né, de alta rotação e fatia o solo e deixa ele todo pulverizado, a incorporação ela é bem elevada. Tá? Então, a incorporação é bastante, fazendo uma boa, né, incorporação desses adubos e corretivos. Eu posso ter as classificações como hortícolas, né, classificadas como hortícolas, são pequenas como essa da foto que vocês estão vendo, na qual o operador vai na parte de trás em pé, andando atrás da máquina, mas o princípio é o mesmo, né, você vê um eixo transversal com flange e as lâminas aderidas a essa flanja, preparando um canteiro, tá? Transmissões por correias, engrenagens. Eu tenho as rodas laterais e traseiras que fazem o controle da profundidade de trabalho e algumas delas possuem uma placa de impacto aqui na parte traseira que faz com que o solo não seja lançado para trás. Então, as regulagens aqui basicamente é a velocidade de deslocamento do operador juntamente com a rotação das lâminas. Seriam as regulagens bem simples dessa máquina aqui. E as montadas, né, acionadas pela tomada de potência do trator, são lâminas de alta rotação, tá, que cortam a fatia do solo e projetam esse solo para a parte traseira da máquina. Tá? Então, basicamente, ela é constituída de uma caixa de transmissão, da placa de impacto, das lâminas, os patins ou rodas de apoio que ficam nessa parte de baixo e a torres para acoplamento no sistema hidráulico de 3 pontos. Então, essa seria a constituição básica de uma enxada rotativa. Tá? Então, eu tenho a caixa de transmissão, onde possui as engrenagens. Muitas das empresas que produzem as enxadas rotativas disponibilizam diferentes tipos de engrenagem com diferente quantidade de dentes. E essas relações de diferentes quantidades de dentes irão dar diferentes rotações lá no eixo, modificando assim o tipo e a qualidade da desagregação do solo. Tá? Então, eu posso mudar essas engrenagens. Tá? Então, o eixo, o rotor fica na parte de baixo, tá, da máquina. É um eixo transversal com a flange e as lâminas, tá, perpendicular ao deslocamento do solo. Essas lâminas são órgãos artículos, elas são dispostas de forma helicoidalmente, né, para que o menor número de lâminas toquem o solo ao mesmo tempo, né, de preferência que uma toque o solo por vez, diminuindo o esforço. Tá? E eu posso ter diferentes tipos de lâminas. As mais comuns que saem de fábricas é do tipo L, você vê que ela tem um formato de L, tá? É utilizado para todos os tipos de solos, basicamente, solos normais. Essa foto mostra claramente o tipo de formato em helicoide, né,
da disposição das lâminas, porque cada uma toca o solo uma de cada vez. Produzem uma boa desagregação, dispersão uniforme, né? A desvantagem desse equipamento, como o da grade, como o do arado, é a formação de uma camada compactada. A gente já viu o pé de arado, pé de grade, aqui seria o pé de enxada rotativa. E dessas camadas compactadas, a enxada rotativa seria a pior, porque ela trabalha mais superficialmente que os outros equipamentos, né, formando uma camada compactada muito superficial, que seria mais prejudicial do que uma camada compactada mais profunda. A tipo C, você vê que a lâmina é um pouco mais aberta, né? A lâmina L é mais fechada, a lâmina em C ela é um pouco mais aberta. Tá? Solos muito duros, exigem menor potência, né, do trator. Então, nessas máquinas manuais ou de rabiça, são mais visualizados esse tipo de lâminas em C. Placa de impacto, ela fica na parte traseira da máquina, ela pode trabalhar ora abaixada, ora levantada. Ela dá as diferentes condições de trabalho. Você pode ver nessa imagem aqui a placa de impacto abaixada, placa de impacto levantada. Placa de impacto abaixada eu tenho a maior desagregação do solo. Placa de impacto levantada eu tenho uma menor desagregação do solo. Essa é a função basicamente da placa de impacto. Maior ou menor desagregação do solo. Como eu disse, todas as regulagens da grade levam para isso aqui que a gente está vendo nessa foto. Maior ou menor desagregação do solo. Tá? A placa de impacto é presa por uma corrente, só tem duas posições, levantada e abaixada. Tá? Eu posso ter rodas e patins de controle de profundidade que ficam na lateral dessas máquinas. Né? Outro dispositivo importante de segurança é uma embreagem, tá? Que fica aqui, ó, entre a caixa de engrenagens e o eixo cardan. Ele fica nessa posição aqui. Caso o eixo bata uma pedra e pare o seu movimento, o eixo cardan vai continuar deslocando, essa embreagem vai permitir, né, que não quebre os componentes. Acoplamento. Todo equipamento montado no sistema hidráulico 3 pontos, eu tenho sempre as mesmas sequências de acoplamento. Braço inferior esquerdo, terceiro ponto. Braço inferior esquerdo, terceiro ponto. Braço inferior direito, tá? Essas fotos estão mostrando isso. Aqui o eixo cardan. Todo equipamento acoplado ao sistema hidráulico que tem uma tomada de potência, né, que exige a tomada de potência, é acoplado por meio de uma junta universal telescópio, né, que tem nas duas cruzetas nas suas extremidades. Ele é telescópio. Tá? Tem que tomar cuidado com os ângulos, por causa do cardan e das cruzetas aqui. E não deve ultrapassar 40 graus, né? Em posição de trabalho, vai estar entre 10 a 15 graus o deslocamento para cima e para baixo aqui e para os lados dessa junta aqui, né? Que é uma cruzeta. Os regulares, velocidade de avanço, dado pelo escalonamento de marcha do trator, também está relacionado com a potência da máquina. Quanto mais rápido, menor a desagregação. Quanto mais devagar, maior a desagregação. Tá? Rotação das lâminas, como eu disse, a gente pode trocar na caixa de marcha, na caixa de engrenagem, as engrenagens, e com isso eu posso mudar a amplitude de rotação, fazendo com que o eixo transversal gire mais rápido ou mais devagar. Girar mais rápido, maior desagregação. Girar mais devagar, menor desagregação. Profundidade de trabalho, isso está normalmente relacionado com o tamanho da lâmina. Quanto maior a lâmina, maior a minha capacidade de trabalho, normalmente de 10 a 20. Esse controle de profundidade pode ser feito pelo sistema hidráulico ou pode pelos patins posicionados e rodas posicionadas nas laterais deste equipamento, tá? Ou rodas, né, como a gente vê nesse trator de rabiça aqui, nessa enxada rotativa de rabiça, aonde eu tenho as rodas de controle de profundidade aqui, aonde eu mudo o pino de acoplamento nessa barra aqui, eu tenho diferentes profundidades de trabalho. Então seria isso. A gente encerra por aqui essa aula e até a próxima.